podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam, do tambor à palavra, da memória à educação. Afroeducação é saber, é resistência, onde a história ganha voz e a memória ganha ritmo. Afroeducapod, cá está a aprender, é resistir. Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai fundo na história de uma figura assim fascinante e pouco conhecida, né, da resistência no Brasil colonial, Simeão Borges. A gente está com um material aqui bem interessante, tem um texto biográfico que detalha a vida dele, o contexto da luta, e tem também uma canção, Capitão Invisível, parece que foi criada como ferramenta didática, sabe? Veio até com uma análise dos versos. Então a nossa missão aqui é usar esses documentos para tentar desvendar quem foi esse líder, entender um pouco essa rede de resistência que ele ajudou a construir, né? E como é que a memória dele sobreviveu mesmo fora dos registros oficiais. Ok, vamos abrir isso aqui. A ideia de um capitão invisível, nossa, já me deixa bem intrigada. Para começar, então, quem era esse Simeão? O que os textos dizem? Parece que ele nasceu no finalzinho do século XVII, por ali, perto do Recôncavo Baiano, uma região chave, né, naquela época, filho de um ex-escravizado e de uma mulher indígena. E olha que interessante, de tradição matriarcal. Cresceu ouvindo falar de quilombo, da dor da escravidão, claro, mas também muito sobre união. E a formação dele foi bem particular para um negro livre naquela época, né? Ele aprendeu a ler com um padre. O texto descreve como progressista e, ao mesmo tempo, foi iniciado nas tradições de matriz africana pela mãe. Isso é muito forte. Colocou ele numa posição tipo assim, entre dois mundos, sabe? O letramento, a estratégia quase militar de um lado e a resistência espiritual, a sabedoria ancestral do outro. Imagina navegar isso tudo. Sim, imagino. O texto descreve ele como um homem de poucas palavras, gestos firmes. E o mais interessante é que, em vez de se isolar com medo, que talvez fosse o esperado, né, numa sociedade tão opressora, ele escolheu agir. Virou tipo uma ponte, um elo entre as comunidades do interior e os quilombos maiores. Até mesmo o Palmares, mesmo depois da queda, ele continuou essa articulação. E a vida pessoal dele era também um ato político, né? Ele casou com Dandá, que o material identifica como filha de um líder quilombola lá da Serra do Macaco. E a casa deles funcionava como um ponto de apoio mesmo, estratégico. Ali se costurava o manto de guerra, preparava comida, remédio, trocava informação, era lar e trincheira ao mesmo tempo. Nossa, e a educação dos filhos, que ele dava para os filhos? Além de alfabetizar, o que já era, né, uma coisa rara, ensinava coisa muito prática. Ler mapa, entender os ventos, os sons da mata, até a perceber o silêncio dos espiões. É um conhecimento de sobrevivência pura, né, para resistir ali. Com certeza. E essa habilidade dele com arco, a liderança natural, isso rendeu o título de capitão de resistência, mas um título que vinha da própria comunidade, dos outros quilombolas, dos aliados. Não era patente oficial, claro. Ele ficou famoso por emboscadas que davam certo contra as tropas coloniais. Mas o que chama atenção é a ética que o texto descreve. Ele poupava o soldado rendido. A visão dele, pelo jeito, era construir liberdade coletiva. Não era só vingança, entende? Entendo, uma visão bem à frente, talvez. Ele acabou morrendo em combate, né? Mas a história dele não morreu junto. Foi passada de boca em boca por gerações, principalmente nas comunidades quilombolas da Bahia. O texto apresenta ele como um elo perdido importante, alguém que mostrava que a liberdade podia ser organizada, tipo como uma ciência da floresta e do povo. Essa expressão é muito forte. Para a gente entender melhor essa ciência, vamos situar um pouco a luta do Simeão. Onde e quando isso aconteceu? A gente está falando do século XVIII, Brasil colônia. Palmares, aquele símbolo gigante de resistência, já tinha sido destruído algumas décadas antes, né? Mas isso não acabou com a resistência. Pelo contrário, parece que ela se
se espalhou, talvez de forma mais discreta, em quilombos menores que continuavam ali como focos de autonomia, especialmente na Bahia. Exatamente, e o Simeão vivia bem esse paradoxo. Ser um negro formalmente livre numa sociedade que na prática negava essa liberdade para quem era negro. Ele usou a inteligência estratégica dele, as habilidades, para organizar essa resistência. Ali pelos anos 1730, o texto diz que ele articulou uma frente autônoma de defesa, juntando outros negros livres, indígenas aliados, líderes de quilombos menores, tipo os da Serra do Macaco, do Rio do Sal, uma rede que funcionava totalmente por baixo dos panos, fora dos registros coloniais. E essa frente tinha até um nome interno, né? Bem impactante. Corpo Invisível de Defesa Negra. O nome já diz muito, né? Fala tanto da camuflagem na mata, quanto do apagamento histórico mesmo. Totalmente. E o Simeão era o articulador principal ali. Levava mensagem cifrada, mantimento, dava apoio médico com ervas, treinava novas lideranças e conectava também as comunidades de pescadores do Recôncavo. Era uma rede ampla. O que me chama muito a atenção são as táticas que o texto descreve. Ações bem diretas, sabe? Contra as forças coloniais. Ataque noturno para libertar gente escravizada. Interceptar comboio de riqueza ou de suprimento. Até destruir arquivo de imposto. E ele fazia isso tudo sem ser pego, sem deixar rastro oficial. Não tem retrato, não tem dossiê dele nos arquivos da coroa, só as lendas que corriam. Daí o apelido que os próprios soldados teriam dado para ele. O Capitão Invisível. E aqui a coisa fica, nossa, muito interessante mesmo. O texto cita um evento específico. Em 1742, uma emboscada perto do Porto de Salvador que libertou 17 pessoas escravizadas. 17. Imagina o impacto disso. Exato. E isso colocou ele na mira direta das autoridades. Passaram a oferecer recompensa pela cabeça dele, vivo ou morto. Mas ele não fugiu. Continuou lutando. E aí, segundo os relatos orais que foram preservados, ele morreu em combate, justamente protegendo a retirada de mulheres e crianças de um quilombo durante um ataque. Que história! A morte física dele não apagou a história, né? Pelo contrário, o nome virou um símbolo de força, de resistência silenciosa, mas potente. E ele é reverenciado até hoje, segundo o material, por líderes de terreiro, movimentos quilombolas atuais, estudiosos, gente que está buscando resgatar essas narrativas. Como o texto resume bem, né? Ele não teve monumentos, mas teve floresta. Não teve estátua, mas teve voz. Exato. Isso faz a gente pensar muito sobre o que é liberdade de verdade. O que é legado, né? Será que essa ciência cultivada no mato, no corpo e na coragem, não é uma forma de liberdade até mais profunda do que a reconhecida oficialmente? Fica a pergunta. Fica mesmo. E essa memória foi registrada também de outra forma. Na música. A gente tem essa canção Capitão Invisível que vem no material criada pela Afroeduca. Vamos ver um pouco como ela traduz essa história toda, esses conceitos, usando a análise que veio junto. Talvez, em vez de verso por verso, a gente pode olhar para os temas principais que a música pega. O que acha? Acho uma ótima ideia. A canção parece mesmo tentar capturar a essência, né, da figura e da lenda. O tema que salta aos olhos logo de cara é a identidade do Simeão e a contradição da existência dele. O primeiro verso diz: nasceu livre, mas cercado, entre o mato e o açoite calado. Filho de vento e raiz, negro que nunca fugiu da cicatriz. Isso de ser livre, mas cercado, resume bem o paradoxo que a gente estava falando, né? Perfeitamente. A análise que veio junto aponta justamente isso. A liberdade formal, ali no papel, mas convivendo com a opressão do sistema escravista o tempo todo. E a expressão vento e raiz é bonita, né? Uma metáfora para a dupla ancestralidade dele, indígena e africana. E a cicatriz que ele não foge sugere que a dor coletiva da escravidão marcava todo o mundo, mesmo quem era formalmente livre. Ele carregava a marca do povo dele. Outro ponto forte na música é a ideia do lar como um espaço de resistência ativa. O segundo verso fala: Condandá fez seu quilombo, casa de reza, manto e rombo. Criou o filho com mapa e tambor, leu os sinais do tempo e da dor. Essa imagem da casa como quilombo, casa de reza, manto que pode ser proteção, talvez os mantos de guerra mesmo, e rombo, talvez a brecha no sistema, é muito rica, né? Muito rica, sim.
Reforça aquela ideia da casa como centro estratégico e espiritual que a gente comentou. E a educação dos filhos, mapa e tambor, une a necessidade da estratégia, da fuga, da luta, mapa, com a manutenção da cultura, da espiritualidade, tambor. E ler os sinais do tempo e da dor. Indica essa sabedoria prática, essa ciência de sobrevivência e resistência que ele tinha. E o refrão: Capitão invisível, guerreiro da noite, semeou liberdade no rastro do açoite. Não tem retrato, não tem prisão, só floresta, flecha e oração. Aqui a invisibilidade dele é central. Como a música trabalha essa questão da falta de registro oficial? O refrão e outros versos também. Tipo a ponte que diz: não teve nome nas cartas da corte, mas seu passo ecoa mais forte. Eles colocam em contraste direto esse apagamento nos registros oficiais. Não tem retrato, não tem nome nas cartas da corte, com a força da memória oral, da memória popular. Passo ecoa mais forte, palavra que corre de mão em mão. Ah, sim. A análise até destaca que as armas deles são a natureza, floresta, a habilidade de guerreiro, flecha, e a força espiritual, oração. São elementos que escapam ao controle do colonizador, né? A legitimidade dele vinha da comunidade. Capitão sem patente ou brasão. Não da coroa. O exército era o coração. Poético, mas muito significativo. É verdade. E a canção também faz questão de mostrar as ações diretas dele. Libertou gente da corrente, sabotou navio e sargento. E a ética dele. Não matou quem se rendeu porque a liberdade nunca se vendeu. Isso reforça a imagem do líder que não estava buscando glória pessoal, né? Mas a libertação coletiva. Queria o povo dono da história. Sim, a análise aponta bem para esse altruísmo, para a consciência política dele. A liberdade como um bem coletivo, inegociável. Não era uma busca por reconhecimento individual, nem uma desculpa para a violência pela violência. E tem aquela imagem da trincheira com os tamancos. É interessante, né? Usar um elemento tão simples, cotidiano, para simbolizar resistência ali, na luta. É verdade, muito forte. E o fechamento da música. Simeon, voz do quilombo ancestral, presente em cada batalha real. Coloca ele como um arquétipo, né? Um símbolo. A herança dele continua viva, inspirando as lutas por justiça até hoje. É o que a música sugere. A gente conseguiu acessar por esses textos, por essa canção. Ela mostra uma forma de resistência que muitas vezes fica escondida, né, na história oficial. Uma resistência organizada, estratégica, muito conectada com a comunidade, com a terra, com a espiritualidade, e que talvez tenha florescido justamente por operar nessa invisibilidade. Sem dúvida. É fundamental a gente dar atenção a essas histórias que foram invisibilizadas. Elas não só completam o quadro histórico, mas revelam a complexidade enorme, a diversidade das lutas por liberdade aqui no Brasil. E mostram também a força da tradição oral, né? E de outras expressões como a música, para preservar e transmitir essa memória. Se a gente conecta isso com o quadro geral, percebe quantas camadas da nossa história ainda precisam ser descobertas, compreendidas. Ainda tem muito para a gente achar. Fica então talvez uma reflexão final para quem está ouvindo a gente, se a história que a gente costuma aprender na escola, nos livros, muitas vezes apaga figuras como Simeão Borges e as redes que ele teceu, que outras ciências da floresta e do povo, que outras formas de saber, de organização, de resistência cultural, espiritual, continuam invisíveis ao nosso redor hoje. Talvez esperando só que a gente ajuste o olhar para redescobrir essas histórias e entender a profundidade e a relevância delas, né? Exatamente. É um convite a olhar diferente. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração. Até a próxima. Até a próxima. Afroeduca Podcast. Vozes que cantam, histórias que ensinam.